A paz do Senhor para os irmãos, vou ler um texto bíblico que se encontra no livro de João, no capítulo 21, e o versículo 1 a seguir, que fala dessa segunda pescaria, porque teve uma primeira pescaria e teve essa segunda pescaria após Jesus ressurreto, que diz assim: E depois disso, manifestou-se Jesus outras vezes aos discípulos, junto ao mar de Tiberiade, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dimas, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois seus discípulos. E disse Simão Pedro: Vou pescar. E disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois Jesus: Filhos, tem alguma coisa de comer? Responderam-lhe lhes: Não. E ele disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram. Pois já não podiam tirar pela quantidade de peixe, pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Levantando-se a rede, cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhe Jesus: Trazei 2 peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vindes e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu, porque sabia que era Jesus. E chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente os peixes, que já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta meus cordeiros. Tornou a dizer-lhes segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velhos, estenderás as mãos a outro, e te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Irmãos, um texto interessante desta palavra. Esse texto tem uma das mais belas interpretações de muitas outras, que é o valor de um líder. Irmão, nós podemos entender que a liderança espiritual, você não consegue aprender a ser um líder, você aprimora um líder. Um líder, ele já nasce pronto, é nato. O que você vai fazer
é aperfeiçoar. Imagine alguém que não tem nenhuma afinidade com as engenharia e chega quer fazer um curso de engenharia mecânica, se ele tem um curso de engenharia elétrica, se ele tem nenhuma noção. Então, por exemplo, uma faculdade, na verdade, ela é o lugar do aperfeiçoamento e não da criação. E aqui, Jesus está, Pedro, mesmo com toda a sua grosseria, Jesus, quando vai julgar alguém, Jesus não olha apenas um fato isolado. Jesus soma o conjunto de uma obra. Jesus pesa essa obra para poder falar de alguém. Vamos dar um exemplo aqui. Jesus deu um exemplo disso, dizendo que um pai tinha 2 filhos e disse ao primeiro: filho, vai fazer tal coisa lá no campo. E aquele filho disse: não, pai, eu não vou. E Jesus disse que o pai disse ao outro filho: filho, tu vai fazer aquilo lá no campo. E o filho disse: pai, eu vou. E Jesus disse que aquele filho que disse que ia, ele não foi. Jesus disse que aquele filho que disse que não ia, ele foi. Como é que nós entendemos isso? Observemos, aquele Pedro cheio de estupidez, aquele Pedro que corta a orelha do soldado do sumo sacerdote. E Jesus começa falando para ele, fazendo algumas perguntas, e aquilo entristeceu. Entristeceu muito a Pedro. Mas Jesus estava tentando despertar em Pedro o líder que ele era. Pedro nem sabia o tamanho da sua liderança. Observe que parecia, apesar de Jesus já ter aparecido para eles 2 vezes, eles desanimaram da obra do Senhor. Eles desistiram da obra do Senhor. E não foi apenas Pedro que desistiu da obra do Senhor. A Bíblia diz que foram vários discípulos que desistiram. Porque quando Pedro disse: eu vou pescar, imagina o poder que tem um líder. Por isso que o líder tem que estar na direção de Deus, pois ele tem um poder muito grande nas suas mãos. E Pedro disse: eu vou pescar. Na mesma hora, várias pessoas os acompanharam. Dissemos: nós vamos contigo. A obra do Senhor parecia ter chegado ao fim. Não a obra em si, mas a obra feita por Pedro. A obra feita por aqueles discípulos parecia estar no fim. Porque eles desistiram. Desistiram do Evangelho. Eles desistiram de pregar aquela palavra naquele momento. Pois o seu maior líder estava morto. Mas Jesus, que conhece o coração, Jesus que conhece a dor, que sabia o sofrimento daquele discípulo, de Pedro. Jesus não castigou dizendo: você desistiu de mim. Não, Jesus marcou um novo encontro com Pedro. Depois de uma noite longa, depois de dezenas de tentativas naquele mar, de vento forte, ou águas tranquilas, Pedro nada pegou. Não só Pedro, mas todos os discípulos, era apenas um projeto de Deus. Deus estava fazendo aquilo, foi Deus que fez aquilo. Amanhecendo o dia, quando chegaram na praia, de longe tinha um homem, 200 côvados, 100 metros, já próximo da praia. Tinha alguém lá na praia e perguntou para eles: vocês têm alguma coisa de comer? E eles disseram: passamos a noite pescando, nada apanhamos. E aquele homem, eu não sei como Jesus se apareceu, mas pelo que entendemos, essa aparência santa de Jesus era um pouco diferente da aparência física, porque eles entenderam que era Jesus, mas não reconheceram que era Jesus. Então, quando Jesus tornou-se 100% Deus, alguma coisa nele ficou diferente. E ele diz: lança a rede do lado direito. Quando eles lançaram, a Bíblia diz que pegaram 153 grandes peixes. E mesmo assim, e João diz assim: Pedro, aquele homem é Jesus. Aí a Bíblia diz que Pedro pulou na água porque estava nu. Irmãos, vamos, para que a gente entenda um pouco essa figura de linguagem, Pedro estava nu. Não é que Pedro estava literalmente nu, isso é uma figura de linguagem. Naquela região era muito fria. Não tinha condições de um homem passar a noite toda nu no mar. É uma figura de linguagem,
Lembra quando o poeta, escrevendo para certa alguém, diz: eu me despi perante você e você não compreendeu. Eu me despi perante você e você não compreendeu. A palavra despi, eu me descobri intelectualmente, eu me mostrei para você, eu me tornei um livro aberto e você não entendeu. Eu me despi. Não é um termo literal, mas é uma figura de linguagem. Então Pedro realmente não estava nu, mas era uma figura de linguagem, que ele não estava com as vestes adequadas para encontrar com Jesus ressurreto, 100% Deus, sem nada de homem. E Pedro percebe que é Jesus. E pela sua humildade, ele entra na água. E o discípulo leva o barco e ele se aproxima de Jesus. E Jesus diz: traz 2 peixes. Desses que apanhaste agora. E eles levaram. Jesus, quando eles chegaram na praia, irmão, já tinha fogo, já tinha peixe assado, já tinha pão quentinho. Depois de cear ali, o coração de Pedro certamente borbulhava. O coração de Pedro estava borbulhento, ali queimava de temor. E Jesus pergunta a primeira vez: tu me amas? Ele diz que amava. Jesus diz a segunda vez. Quando ele diz a terceira vez, Pedro entristeceu profundamente o seu coração e disse: Senhor, tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E ele diz: apacenta minhas ovelhas. Ele disse: Pedro, quando tu era mais moço, tu iria para onde tu querias. Mas quando tu envelhecer, Pedro, tu não vai para onde você quer. Alguém te pegará pela mão e te leva. Irmãos, eu não tenho dúvida que essa interpretação não tem nada a ver com essa que o escritor colocou aqui. Que essa resposta da interpretação não foi de Deus, foi o escritor, o comentarista. Jesus estava falando: olha, Pedro, tu que cortaste a orelha do soldado, tu que fosse tempestivo, tu que fosse uma pessoa temperamental, mas na hora, Pedro, que você for realmente convertido, na hora, Pedro, que o Espírito Santo apossasse de você, Pedro, na hora que o Espírito Santo começar a dirigir os teus passos, tu não serás mais essa mesma pessoa, Pedro. A tua vontade não será mais a mesma, mas a vontade do Espírito Santo. E isso, irmão, aconteceu poucos dias depois. Aquele Pedro medroso também, que negara Jesus diante de uma criada por 3 vezes. Mas aquele mesmo Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, na descida do Espírito Santo, que ele foi cheio do Espírito Santo, quando os discípulos começaram a não falar em línguas estranhas, mas falar em idiomas, falar em dom linguístico, que Deus usou em dom linguístico, pois falava os idiomas de outras pessoas que estavam ali. Aquele mesmo Pedro medroso, agora diz: abra as portas. Pedro não tinha mais medo dos soldados do sumo sacerdote, das autoridades romanas, nem israelense. Mandou abrir as portas. E com toda a ousadia disse: irmãos, e começa a falar que aquilo que estava acontecendo, eles não estavam embriagados, mas era o Espírito Santo. Ai, irmão, quando o Espírito Santo de Deus desce na vida de alguém, ele não é mais a mesma pessoa. Aquele mesmo Pedro, foi isso que Jesus estava dizendo, que tempestivamente saca de uma espada e agride, corta a orelha do soldado do sumo sacerdote. É o mesmo Pedro que na hora da sua morte, alguém vai crucificá-lo e ele faz um pedido. Se podia fazer um pedido, e alguém certamente disse: Pedro vai se redimir. Certamente alguém disse: Pedro agora vai negar a Jesus para escapar da morte de cruz. E deram a oportunidade a Pedro de fazer um pedido. E Pedro disse: eu te peço, que não me crucifique de cabeça para cima, pois não sou digno de ser crucificado como o meu mestre, mas me crucifica de cabeça para baixo. Olha aí o novo Pedro, uma nova mentalidade, o Espírito Santo os guiando de forma mais brilhante, um homem que
até a sombra dele curava os enfermos, segundo a Bíblia Sagrada. Então, irmão, nada é tão importante quanto o Espírito de Deus na vida do homem. Quando o homem ou a mulher se entrega na direção de Deus como instrumento de Deus, não importa o que ele tenha feito, não importa o que ela tenha feito. O passado da pessoa, o passado de Pedro, aquele Pedro que negou a Jesus, Jesus não lembrou mais dele. Aquele Pedro bruto com a espada na mão, atingindo o soldado, não, Jesus não lembrou mais dele. Jesus lembrou de um novo Pedro, de uma nova criatura. Então, irmão, deixe o Espírito de Deus dirigir a sua vida. Deixe que ele te guie por onde você quiser. Quem obedece a Deus não será, não será atingido por nada. Na verdade, ele pode ser até atingido, mas ele nunca será vencido. Faça como Pedro, deixe o Espírito de Deus dirigir sua vida.